Dando continuidade ao tema produção de caprino e ovinos de corte, terminação e comercialização de animal no semiárido, nós estamos agora com o professor Gleidson Giordano, né? Giordano. Giordano. Exato. Da segunda vez, professor. É porque tá muito bonito, tá parecendo coisa italiana e o sobrenome é bem norte de Minas, viu? Cortou até minha concentração. Desculpa, Então, Renilda. Parte 3, utilização de coprodutos em dietas para ovinos e caprinos, com o professor Gleidson Giordano, é o professor doutor da UFBA. Pronto, professor? Projetou aí? Pronto, tá ok. Vocês conseguem ver a apresentação? Está projetado? Sim, sim. Professor. Agora, se você quiser, clica aí no módulo de apresentação, que ele ainda está no módulo ainda básico lá. Então, peraí. Consegue mexer. Visualização. Ele vai. Peraí, que eu tô... Aí. Vai. Peraí, vamos lá, janela do aplicativo. Eu acho que eu tenho que primeiro clicar lá dentro, né, no modo de apresentação. Mas na hora que eu sair, ele sai. Vamos lá. Aqui, compartilhar. Clique agora no F5. Aí. Pronto? Tá ótimo, ótimo. Pois bem, vamos dar início então. Mais uma vez, Renilda e Gisleide, muito obrigado pela oportunidade de participar com vocês aqui. O professor Douglas, ele agora no final falou umas coisas bem interessantes que eu anotei em relação às possibilidades que existem para a região semiárida, né? Ele mencionou sobre palma forrageira, sobre as possibilidades de utilização da palma, e não só a palma, mas a gente tem aí um universo de possibilidades para poder utilizar na alimentação animal. Às vezes eu costumo dizer o seguinte, o pessoal pergunta, eu posso dar tal coisa, ofertar tal coisa para o animal? Pode. Você pode ofertar qualquer coisa para o animal. Só que se você não balancear bem uma dieta e prestar atenção no que você está fornecendo em termos de nutrientes, o desempenho dele vai ser um qualquer desempenho. E não é isso que a gente quer. A gente quer animais que produzam, animais que gerem lucro, e a gente quer que isso, de uma certa forma, transforme a vida das pessoas, né? Então, dentro do que foi falado pelo professor Douglas e pelo professor Carlindo, vocês viram que Carlindo mencionou sobre planejamento na vida nossa, inclusive nas questões pessoais. Quando a gente se planeja, a gente consegue executar de forma operacional muito mais tranquila. Seja uma viagem, seja algum objeto que você quer comprar, não é isso? Você junta um dinheiro e etc e tal. Então, acho que o segredo da história toda aí é planejamento. E a gente percebe que sempre que a gente faz um planejamento consciente, e agora transferindo essas informações para o que a gente está discutindo aqui hoje, para as questões do semiárido, para a alimentação animal, normalmente os resultados eles são promissores. O professor Carlindo explicou para vocês aí como fazer, através de umas contas simples, estimar o consumo de ração de volumoso por um animal. Ele mostrou para vocês aí mensalmente quanto que uma planta produz e qual que é a necessidade de alimento para um rebanho que ele simulou, e simulou em umas condições bem reais, né? Então, isso é muito importante. Teve uma vez que uma ex-estudante nossa, me procurou lá na universidade, e ela estava trabalhando na assistência técnica, né? Dando assistência para um grupo de empresários que tinha fazenda em uma certa região da Bahia, e ela me procurou muito preocupada, porque quando ela assumiu a propriedade, já estava iniciando a estação seca. Com isso, logo faltou forragem, faltou alimento, eles tiveram que comprar ração pronta de uma dessas empresas aí,
né, que comercializa lá a ração peletizada, de várias formas, pronta para os animais. Essa ração acabou e ela me procurou na universidade, professor, o que é que eu faço? Eu assumi a fazenda nessas condições e tal. Você tem várias opções, né, para poder indicar para ela. A primeira é sentar e chorar, mas ela era uma menina de fibra, ela levantou a cabeça e eu disse para ela, a outra é você vender os animais do jeito que eles estão lá na propriedade, ou então vai ter que comprar mais ração pronta, ou silagem, ou formular uma ração, realmente despender recurso para você manter esses animais dentro da propriedade. Mas para não deixar acontecer esse tipo de coisa, aí eu volto na questão do planejamento. Quem esteve lá antes dela deveria ter previsto isso. Quantos animais eu tenho aqui? Quanto que esses animais consomem por dia? Vocês viram que o cálculo é bem simples. É tudo muito tranquilo. Então, com base nisso, vocês perceberam no planejamento que o professor Carlindo mostrou aí, que mesmo você produzindo forragem a campo, ou seja, pasto para os animais, seja caatinga, seja pasto cultivado, seja bufe ou o que for, tem épocas do ano que a demanda ela é maior do que aquilo que você consegue produzir. Aí vem essa história da suplementação e talvez da utilização de confinamento. Você prender os animais num curral, numa baia, dentro de um cercado e ofertar para ele o que ele precisa comer em termos de nutrientes. Porque a suplementação que o professor Douglas mencionou para vocês aí, pensando em animais a pasto, ela só funciona se você tiver pasto. E vocês viram pelas fotos que o professor Carlindo mostrou aí, que às vezes o pasto ele acaba, ele se exaure, desaparece. Neste caso, como é que a gente vai fazer para suplementar? Não tem como. Aí você tem que ter o volumoso, que é a forragem, né, a parte fibrosa para ofertar para os animais, e você tem que balancear uma dieta, inevitavelmente com concentrados. O professor Douglas falou de valores aí, eu gosto muito de mencionar sobre isso. Soja, mais de R$ 2 o quilo de matéria seca, né? 1 quilo do farelo de soja. O milho, em torno de R$ 1. Pessoal, se vocês forem confinar e estiver pensando em comprar feno, que deve estar em torno de R$1,30, R$1,50 o quilo de feno, e comprar milho e soja para poder dar para carneiro e para cabrito, esqueçam. Nem que vocês façam uma combina com Frigo e Bahia aí, que de repente Renilda consiga lá um preço de R$25 no quilo da carcaça, confinamento não vai dar certo, não. Ele vai dar prejuízo. Porque os alimentos são muito caros. Mas aí vocês têm que analisar dentro da propriedade, vocês técnicos que agem diretamente dentro da propriedade, o que os produtores que se estiverem me ouvindo, o que eu tenho na minha propriedade aqui que eu posso ofertar para esses animais? Se por enquanto eu não tenho opções volumosas, o que eu posso produzir? O professor Carlindo fez uma reflexão interessante. Será que eu posso produzir milho? Não, vamos produzir outras coisas que a região me permite, levando em consideração as questões climáticas, não é verdade? Então, falar de utilização de coprodutos em dietas para pequenos ruminantes, para ovinos e caprinos, antes de falar disso, a gente tem que fazer essa reflexão. A gente tem que fazer essa análise muito profundamente, né? Porque só vai valer a pena realmente se você fizer um planejamento e dentro desse planejamento, com opções que existem na região de baixo custo, você conseguir formular dietas para produzir carne ou produzir leite nesses animais. Desde que cheguei na UFBA em 2009, 2010, a gente iniciou aí no curso de zootecnia 2009, em março de 2009. A gente iniciou alguns confinamentos e o meu foco de trabalho tem sido com conservação de forragem, produção de silagem, de feno, etc. e tal, mas muito voltado nos últimos anos para avaliação de alimentos para pequenos ruminantes, especialmente para cordeiros, né? Já fizemos muitos confinamentos. Os confinamentos, como já foi bem comentado aí pelos amigos, 200 gramas por dia. Teve animais que desempenhou até mais do que isso. E mais à frente eu vou fazer uma reflexão com vocês da desmama do animal, com quantos quilos ele é desmamado, e com um ganho desse, com quanto tempo que ele é abatido, né? Então é muito importante que a gente faça essa reflexão e realmente faça, de fato, com base nessa reflexão, um planejamento forrageiro eficiente. Pois bem, para iniciar, eu lanço uma pergunta aí, né? Por que utilizar coprodutos
Aí a resposta já foi muito bem esclarecida aí pelos amigos que já falaram aí antes de mim. Período seco, o que acontece com forragem? Às vezes você não tem. Nós vimos a realidade aí de lugares que chovem pouco, né? A forragem desaparece, ela aparece quando chove novamente. Então, o simples fato de você não ter forragem em certas épocas do ano já te acende uma luz amarela e talvez até caminhando para uma luz vermelha e fala, poxa, eu tenho que produzir algo aqui para eu guardar para fornecer em outra época. Ou pensar em possibilidades de alimentos que eu possa depois balancear uma dieta e continuar com esses animais em produção, certo? E aí os coprodutos de uma maneira geral, eles passam a fazer parte dentro desse cenário. Outra questão é o valor nutritivo dos coprodutos. O milho, pessoal, tem em torno de quanto de proteína? Em torno de 8%. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco umas tabelas assim de maneira bem sintética e rápida, para vocês conhecerem quanto de proteína bruta que tem alguns coprodutos. Que às vezes está pertinho de vocês aí na propriedade. É mais do que o dobro do milho, por exemplo. Então eles têm um potencial nutricional. E isso por si só já justifica, é mais uma justificativa para a gente utilizar coproduto na alimentação animal. E a outra questão é o custo dos coprodutos, que normalmente é inferior a esses alimentos tradicionais que são utilizados na formulação de ração, né? Milho, farelo de soja. E no caso de fenda, eu falei para vocês agora há pouco que é caro, quem for comprar às vezes não vai funcionar, o confinamento vai dar prejuízo. Vamos produzir forragem dentro da propriedade. Existem relatos aí e tabelas com dados econômicos que mostram que quando a pessoa produz o feno ou produz a silagem dentro da propriedade, o quilo desse material sai na faixa de 15 a 20 centavos. Se vocês forem comprar, é mais de R$1, é R$1,50. Então, o interessante é produzir dentro da propriedade, inclusive a forragem, né? O coproduto, inevitavelmente, muitas vezes você vai ter que comprar, mas mesmo assim ele é mais barato, ele é de menor custo em relação a milho e farelo de soja. Então, com isso, você consegue fazer uma combinação de alimentos, tá, equilibrada, e com isso, proporcionar bons resultados produtivos de desempenho no animal a baixo custo, diminuindo aí o custo e aumentando o seu lucro. Olha que gama de opções que a gente tem aí de coprodutos. Soja, a gente tem coprodutos da soja, mamona, eu coloquei a palma aí. Eu achei interessante o que o professor Douglas colocou, que a palma pode ser farelada e ela pode substituir o milho, é uma fonte energética. Uma vez eu fui falar isso aí numa palestra, rapaz, o pessoal quase me pegou lá. Mas, professor, como é que o senhor vai retirar a água da palma? Isso é um crime. Semiárido não tem água não e tal. Pessoal, jamais a gente num lugar seco, num lugar que falta água para os animais, a gente vai recomendar você secar a palma. Mas eu desafio vocês aí, eu tenho certeza que muitos que estão ouvindo a gente aqui conhecem bem essa realidade e poderia confirmar isso aí. Existem propriedades que você não tem problema com água para animal beber, não. Não é isso? Tem locais que o cara faz alguns mecanismos para poder reservar água, tem local que tem até rio. Eu já fui em propriedade dentro de semiárido que tinha água perene. Numa situação dessa, se você quiser maximizar a produção, diminuir seu custo, ao invés de comprar milho, produzir palma e farelar ela e colocar na ração, seria a coisa mais interessante que você poderia fazer. Então, existem essas ressalvas, a gente tem que tomar cuidado com isso. Daqui a pouco a gente começa a recomendar palma farelada aí, né? Para os produtores, assim, de uma maneira geral, sem pontuar essas questões, e a gente tem que levar isso em consideração, essa questão da água que é muito importante. Então, você tem dendê, você tem coco, você tem licuri, você tem mandioca, você tem muitos coprodutos, na verdade, muitos produtos que geram coprodutos, né? E uma grande parte deles concentrada aí na nossa região, no Nordeste, né? Na região onde a gente vive. Nesse bate-papo de hoje, a gente vai falar um pouco aí sobre o licuri, o algodão, sisal, dendê e mandioca. Alguns coprodutos que são gerados a partir desses produtos aí e que têm um potencial enorme para ser utilizado em dietas de pequenos ruminantes. Ok? Então tá aí algumas fotos para a gente visualizar. A gente vai falar então sobre composição e algumas aplicações.
O professor Douglas mencionou agora há pouco, já finalizando a sua fala, mostrando resultados de alguns trabalhos em que quando o suplemento ele participou com 20% da dieta do animal, o ganho foi em torno de 90 gramas. Quando a participação do suplemento aumentou, né, mais do que dobrou em relação a esses 20%, no último trabalho que ele mostrou lá, o ganho já foi para 180 gramas. Né? Ele considerou que é um ganho realmente muito bom, próximo obtidos aqueles em animais confinados, e realmente é um ganho bem expressivo. Mas o que acontece, pessoal? Fazendo uma análise diante dos dados que ele mostrou e com o que eu vou comentar para vocês agora. Dá para a gente perceber que quando você aumenta o aporte de nutrientes, e quando a gente fala de concentrados ou de coprodutos ricos em nutrientes, a gente está falando em aumentar a disponibilidade disso para o animal, e ele vai converter isso aí em produto, em leite ou carne. Parem depois para fazer uma reflexão, que coisa interessante. Um ser superior aí, né, na criação do planeta, ele deu a capacidade dos ruminantes, dos carneiros, dos cabritos, dos bovinos, transformar fibra, transformar volumoso, transformar forragem em produto nobre. Então, quando eu falo de dieta equilibrada, eu estou falando de volumoso e estou falando de concentrado. O professor Carlinhos falou de silagem de milho, de silagem de sorgo, que inclusive tem a qualidade muito parecida, né? Só a questão da produção é que você, às vezes, não consegue, dificilmente você vai conseguir produzir na região semiárida com abaixo de 800 milímetros por ano. Enfim, se você der só silagem para um animal, a melhor silagem de sorgo que vocês consigam produzir na propriedade de vocês acham que a resposta produtiva ela vai atingir esse nível de 180 gramas que o professor Douglas mencionou naqueles trabalhos lá? Não vai, pessoal. Não vai, porque só o volumoso ele não consegue fornecer todos os nutrientes que o animal precisa. O animal, de repente, vai ganhar 30 gramas, vai ficar numa condição de mantença, ou seja, não vai nem ganhar nem perder peso. Então, é necessário, quando a gente fala de animais presos, confinados, necessariamente passa pela necessidade da gente ter, além da forragem, um concentrado. E aí é que começa, né, a aparecer as possibilidades aí para a gente, da gente utilizar um coproduto, por exemplo, dentro desse concentrado. Mas esse coproduto vai entrar dentro do concentrado de que maneira? Inevitavelmente, e que bom, né, a gente vai tirar parte do milho, parte do farelo de soja, parte desses ingredientes mais caros e vamos acrescentar os coprodutos. Só que para a gente fazer isso aí, a gente precisa de pesquisar, a gente precisa de testar. E foi isso que nós fizemos nos últimos anos, e muitos pesquisadores também seguiram nessa linha, criando possibilidades de alimentos para serem utilizados em dietas para animais confinados. Tá? Eu coloquei aqui esses níveis de 0, 5, 10, só para simular um experimento, por exemplo. O 0 é que não tem coproduto, aí o cara testa até 20%, descobre que de repente um certo alimento que vocês têm aí próximo da propriedade de vocês, um coproduto do licuri ou do dendê, pode substituir 20% da dieta total, parte desses alimentos concentrados. Olha que coisa boa, né? E o animal, então, para ter aquele ganho de 200 gramas, ele precisa necessariamente de ter uma dieta equilibrada. Uma dieta com volumoso, uma dieta com concentrado, uma dieta com mineral, né? Os minerais são importantíssimos. Então, estando balanceada e equilibrada, professor, quantos por cento de proteína bruta tem que ter uma dieta para o animal ganhar 200 gramas por dia? Na faixa de 14, pessoal. 13, 14, 15% o animal consegue ganhar 200 gramas por dia, desde que você consiga equilibrar da maneira como que eu estou mostrando aí. Uma situação de uma dieta com 50% de volumoso, de uma forragem, né? Volumoso entende-se como forragem, e 50% de concentrado. Ganha, ganha. Temos vários resultados para poder mostrar para vocês, né? Então, com base nisso, eu queria mostrar aqui os valores de proteína. Porque o professor Douglas falou assim, porque o animal, proteína, importantíssimo no rumen e tal. Pessoal, esse nutriente aí é um dos mais importantes para o desempenho animal. Olha a torta de dendê, em torno de 17%. A torta de licuri, que é um subproduto, um coproduto, né, do licuri, mais de 20%. Olha o algodão, em torno de 30%. Mucilagem, quase 12%. Ou seja, nós temos aí
uma gama de possibilidades de coprodutos de alimentos que podem ser utilizados e que têm valores proteicos aí superior a ingredientes tradicionais que são utilizados na dieta desses animais. Olha os coprodutos da mandioca. Normalmente a proteína é um pouco baixa quando você pensa na raiz, né? Olha aqui, vai dar 2,1, 4,2. Mas quando a gente fala de parte aérea da mandioca, é excelente os valores proteicos. Né? Aqui eu destaquei o carboidrato não fibroso, porque na verdade tem muita energia, né, na raspa, na casca da mandioca, e isso às vezes é utilizado como uma fonte energética, inclusive em substituição ao milho. Pois bem, dito isso então, eu já mostro para vocês aqui uma possibilidade de utilização, por exemplo, da torta de dendê. Olha aí, dieta com 50% de volumoso e 50% de concentrado. Isso aí são dados, pessoal, que foram já publicados, que as pessoas, muitos já vêm até utilizando. Olha o ganho, 200 gramas por dia, ou 0,2 quilos, não é que é a mesma coisa? A dieta, pessoal. A torta de dendê foi utilizada em 20% na dieta total. Eu estou dizendo para vocês o seguinte, que eu estou tirando 20% de milho e de soja e substituindo e incluindo a torta de dendê. Na verdade, não é dieta total não, vai dar um pouco menos. Na verdade, se você pensar dentro do concentrado, vai ser 10%. Se você considerar ela toda, é 20%. Olha para a cabra, mesma coisa, produzindo 1,8 kg por dia. Então, quando a gente pensar em formular, como é que eu vou formular uma dieta dessa aí? Se vocês abrirem aí a internet, colocar aí dietas para cordeiros, coprodutos para cordeiros, vocês vão ter acesso aí a um mundo de informações, né? Mas o que eu queria deixar claro para vocês aqui e deixá-los atentos é que para você confinar, você tem que ter volumoso e concentrado e você tem que equilibrar uma dieta com os nutrientes para poder atender uma proteína aí em torno de 14%, 15%, como eu tinha falado anteriormente. Se você, por exemplo, observou, o cara utilizou nesse volumoso aí, foi silagem de sorgo, e a disponibilidade que você tem na propriedade aí é de silagem, de repente, de capim-elefante, algum ajuste vai ter que ser feito nessa dieta. Mínimo que seja, mas vai ter que ser feito, porque a composição da silagem de sorgo ela é diferente da composição da silagem de capim-elefante. E isso vale para outros alimentos que vocês, eventualmente, né, de repente, estejam pensando aí nesse momento agora, e que vocês têm conhecimento que existe dentro da propriedade ou próximo dali. Então, esses pequenos ajustes são muito tranquilos de serem feitos depois que a gente conhece a composição desse material e sabe quanto que a gente precisa incluir de proteína para ajustar uma dieta para um animal ter um ganho desse aí. E aí é muito interessante quando a gente fala de ganho de 200 gramas, os animais normalmente, esses carneiros e cabritos aí, eles são desmamados, pelo menos nas fazendas que eu já tive acesso até hoje lá na nossa, da universidade, eles são desmamados com em torno de 3 meses, 3 meses e meio, né? E quando tudo corre bem, eles são desmamados na faixa aí de 20, já tivemos desmame aí com até mais de 20 quilos, 23 quilos, não é isso? Imaginem, pessoal, você desmamar um animal com 3 meses de idade com 20 quilos. Se você imprimir uma taxa de ganho dessa aí de 200 gramas por dia, vamos colocar mais 3 meses para frente. 90 dias ganhando 200 gramas, é quanto? É 18 quilos de peso que esse animal vai ganhar dentro desses 90 dias. Os 3 meses da desmama com mais 3 meses no confinamento são quantos meses? 6 meses total de vida desse animal. Você vai abater ele com 38 quilos de peso vivo, né? Vai dar aí na faixa de, não dá 50%, não, mas dá quase, né? Vai beirar aí uns 14 quilos de carcaça. Se você deixar ele 4 meses e o tempo total de vida dele for de 7 meses, você abate ele tranquilamente aí com 15 quilos de carcaça. Então é essa conta que a gente tem que fazer. Você tem que desmamar o animal realmente na época certa, e imprimir uma boa taxa de ganho para você ter rotatividade dentro da propriedade, né? Para a coisa circular. E com a possibilidade do uso do coproduto, você tem possibilidade de circular isso aí a baixo custo. Aí basta vocês conversarem no Frig Bahia, pedir para melhorar o preço lá do quilo da carcaça,
produzindo a baixo custo e vendendo a carcaça um pouco mais cara, a coisa já começou a ficar legal, né? Mas vamos lá. Olha o licuri. Dietas com 50-50. 15% a 22% na dieta total. Estou dizendo para vocês que a gente pode usar até 22% de torta de licuri em dieta para carneiro. Que o ganho de peso é isso aí. Em torno de 200 gramas por dia ou 0,2 quilos. Né? Para cabras em lactação, aí já mudou a dieta, vocês estão percebendo aí? 40-60 significa que é 40 de volumoso e 60 de concentrado. Nós tivemos que aumentar um pouco aí a concentração, a quantidade de concentrado, porque animais em produção de leite, a demanda, né, por nutrientes, ela aumenta bastante. A dieta foi para 16% de proteína bruta. As cabras produziram aí entre 1 e 2 kg de leite. Se tivesse potencial genético para poder produzir mais, essa dieta ia permitir isso. Então essas são as possibilidades, né, que a gente tem de formular a dieta. Ah, eu quero utilizar mais volumoso, porque o volumoso é mais barato, professor. Eu quero utilizar aí 80 de volumoso e 20 de concentrado. Posso? Pode. Vai ganhar os 200 gramas? Não. Não ganha. Por que não ganha, pessoal? Lembra do que o professor Douglas falou aí? O volumoso normalmente é fibroso. Vocês viram o pasto, a quantidade de uma fibra indigestível que tem lá? Aquilo ali, volumoso é enchimento, uma grande parte dele. Por mais que os animais, né, abençoados que são, consigam converter aquela parte fibrosa em energia para manter-se e para ganhar peso e produzir leite, existe um limite. Se a dieta for só volumoso e esse volumoso é muito fibroso, o consumo cai, aquilo vai ser um enchimento danado, vai empanzinar o animal, vai demorar a passar pelo trato digestório, não é isso que acontece? E animais com taxa de consumo mais baixa, o que vai acontecer com o ganho de peso ou a produção de leite? Vai cair, vai despencar, não tem como. Não tem segredo. A gente tem que fazer uma dieta equilibrada e esquecer esse negócio assim, ah, eu vou colocar lá, surgiu lá uma palhada de não sei o que lá, de feijão que eu colhi e tal. Posso fornecer isso aí para o animal? Posso. É só isso aí que você tem para fornecer? Não tem outra possibilidade? Tudo bem, você pode fornecer. Vai ganhar peso? Não. Talvez eles mantenham o peso. Não ganha nem perde. Talvez perca um pouco. Ah, não, eu quero fazer a coisa direitinho. O professor disse lá que se eu fizer uma combinação de alimentos aqui, eu vou fazer então, eu vou colocar aqui o concentrado, vamos ver o que eu tenho de coproduto aqui na região. Ah, tem uma loja ali que faz uns biscoitos ali, sobra uns restos de biscoito, até isso, andando para os animais comer. Né? Tem experimento na literatura aí, eu nunca trabalhei com isso não, tá? Que os caras vão lá e pegam farelo de biscoito aí, colocam uma ração, dá para o animal comer e ganha peso. Eu estou colocando isso assim de uma forma muito aberta com vocês para mostrar que realmente as possibilidades são muito grandes. Existem muitos alimentos alternativos que podem ser utilizados. E até no momento em que a gente for conversar aqui após essa explanação, né, se vocês tiverem dúvida e eu tiver algum conhecimento sobre algum coproduto que de repente vocês têm na região, eu posso até dar alguma dica. Né? Mas coisa, resíduo de abacaxi, de fruta, pessoal. Tem umas indústrias de fruta nessa região de Feira de Santana, ali naquela região do Recôncavo, ali para Cruz das Almas. Vixe, é resíduo de maracujá, de tamarindo, de tudo que vocês pensarem. Pode ser utilizado? Pode. Pode ser utilizado. É uma gama de possibilidades e todos eles têm o seu potencial. Às vezes um pouco mais energético, às vezes um pouco mais proteico. Aí a gente tem que conhecer a característica nutricional do alimento para balancear essas dietas aí. Mas que tem como baratear o custo de produção utilizando os coprodutos. E eu digo mais, podemos considerar que é uma alternativa real para ser utilizado em dietas, em semiárido, em caatinga, em regiões onde tem déficit hídrico, onde a gente quer manter um bom desempenho com esses animais. Esse experimento aqui foi feito na universidade, aqui na UFBA. Né? Na época, eu fui orientador dessa estudante e ela retirou 100% do farelo de soja e substituiu por torta de algodão. Tivemos que fazer um ajustezinho na proteína, porque o farelo de soja não tem, a torta de algodão não tem a mesma quantidade de proteína que o farelo de soja, é menos, né? Então tivemos que colocar um pouquinho de ureia para ajustar e etc. Mas tiramos 100% do farelo de soja e colocamos
torta de algodão. Substituiu perfeitamente. Ou seja, os animais que comeram farelo de soja como fonte proteica no concentrado, eles tiveram o mesmo peso dos animais que consumiram as dietas que tinham 100% de torta de algodão substituindo o bendito do farelo de soja. Funcionou, pessoal, né? Então, no dia que o farelo de soja tiver aí com preço mais barato, de menor custo em relação à possibilidade de utilizar em relação ao farelo de soja, né? Pois bem, ainda tem essa questão da mucilagem. Eu, particularmente, nunca trabalhei diretamente com mucilagem, mas conheço alguns professores, inclusive teve um que foi do nosso departamento que já fez alguns estudos, né? Isso já é uma realidade no semiárido, o pessoal retira a fibra do sisal e sobra, então, esses coprodutos, essa mucilagem, né, como é chamada. Tem gente que fena, tem gente que faz silagem desse material, né? Quando eu falo fenar é desidratar esse material, quando eu falo de silagem é colocar dentro de um recipiente, de um tambor, de um saco, esperar aquele fermentar. Então você conserva isso para dar para o animal uma outra época. E os resultados que eu consegui compilar aí é que numa dieta de 50-50, volumoso concentrado para cordeiro, a mucilagem ela substituiu 100% do volumoso. Que nesse experimento foi utilizado feno de tifto e silagem de milheto. Eu estou dizendo para vocês que a silagem de sisal ela proporcionou resultados semelhantes, ou seja, ganho de peso de 200 gramas, igual ao feno de tifton e silagem de milheto. Ou seja, ela realmente é uma possibilidade de uso, não como concentrado, mas sim como volumoso pela sua característica fibrosa. E no caso de cabras, os caras fizeram um experimento aí bem interessante que basicamente, eles juntaram silagem de mucilagem com feno. Uma parte eles produziram silagem, a outra parte eles produziram feno. Juntou com 5% de licuri, fizeram uma mistura e deram para os animais. Foi um experimento curto. Eu achei bem interessante colocar isso aí para vocês, porque as cabras produziram 1 quilo de leite por dia só com esses alimentos aí. Veja que não tem nada que foi assim, que veio de fora, de outro local, né? Milho, farelo de soja, nada. Tudo da região ali. Então, eu achei importante destacar e mostrar isso aí para vocês também. E, por último, a questão da mandioca, né? A mandioca, você pode utilizar a parte aérea, você pode utilizar a raiz, a raspa, tem tantas possibilidades que a gente pode utilizar. E, no caso das folhas, como tem um valor proteico bem alto e, junto com o valor proteico, tem a questão também da fibra, às vezes ela é utilizada. Se você pega só a folha, ela pode ser até considerada um concentrado. Teve uma professora em Tapetinga que fez um experimento com folhas secas, né, fenadas, no caso aí, de algumas leguminosas, e dessa euforbiácea, que no caso aí é a mandioca. E tirou parte do farelo de soja e colocou folha de leguminosa, folha de mandioca também. E deu certo. Agora, se você pegar o terço superior já um pouco pela rama, então você vai ver que a proteína ela vai diminuindo e a fibra aumenta. Então, ela pode ser utilizada, às vezes, como volumoso, mas pode ser utilizada, às vezes, também como concentrado. Depende de como você colhe esse material ali na planta. E no caso do terço superior, vejam vocês aí, ó, que substituiu 100%. Ainda tem a questão da manipoeira, né? Não sei se vocês sabem o que é isso aí. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o professor Jair, saudoso professor Jair, né, da UFRB, e ele, na época, estava com a ideia de fazer aí, testar manipoeira. Na hora que prensa a mandioca, sai um caldo da mandioca lá, né? Tem gente que fala que aquilo é tóxico e tal, mas em quantidades pequenas, né, dosadas, numa dieta balanceada, ela reduziu o uso de milho na ração também, e os resultados foram bem promissores. E tem também a questão da casca, ó. Substituiu 33% do milho em ração para cabritos de corte, e para cabras em lactação você pode usar até 15%. Então a mandioca, a gente sabe que ela vai bem, né, em regiões que chove pouco, é uma possibilidade excelente. Além do que, de vez em quando, você pode utilizar para concentrado ou para volumoso, a depender da sua necessidade dentro da propriedade. E por fim, eu gostaria de dizer para vocês que o destino adequado dos coprodutos, então, para alimentação animal é algo bastante interessante, né?
Se você pensar do ponto de vista que, de repente, algum coproduto ou outro poderia até ser descartado de uma maneira inadequada e poluir o ambiente, e você pegar isso aí e transformar em produto animal, é algo realmente de se considerar, né? E é algo realmente promissor. E dizer para vocês que muitos deles, como foi mostrado aqui durante a minha fala, eles têm um valor nutricional muito parecido com os alimentos, com os ingredientes tradicionalmente utilizados aí para alimentação até de aves, né, de suínos, que é o milho e farelo de soja. É exemplo da torta de algodão, que substituiu bem o farelo de soja e etc. Normalmente eles têm um custo menor, e aí você consegue reduzir custo de produção, nós já discutimos isso aí. E você também pode utilizar como opção para evitar oscilações de ganho de peso, produção de leite e de peso corporal dos animais. Para de chover, às vezes você não tem o que dar para o animal perde peso. Aí começa a chover, o animal ganha peso, né? Você, com isso, com essa situação de sazonalidade muito bem mostrada naquela questão do planejamento que o professor Carlindo mencionou anteriormente, o animal ele fica muito tardio, você demora demais para poder abater o animal. Já vi propriedades aí que o cordeiro, depois que foi desmamado, ele foi abatido aí com mais de 1 ano depois que foi desmamado. A gente não pode admitir uma situação dessa. Por que isso está acontecendo? Será que o animal não tem genética? Provavelmente tem, viu, pessoal? Provavelmente tem, porque nós já trabalhamos com santinês, com SRD, já trabalhando com mestiço de Doppler. Na hora que você dá uma ração equilibrada para esses animais, rapaz, desempenha bem. Então, a grande questão é a alimentação nessa história toda aí. Claro, tem que ter uma boa sanidade, é um conjunto de fatores. Mas volta a questão do planejamento forrageiro, do planejamento alimentar. Se você planejou direitinho, você vai conseguir ter bons resultados e você vai conseguir diminuir esses efeitos da sazonalidade de produção no ganho de peso, na produção de leite e até mesmo nas questões reprodutivas que a gente sabe que afeta. Se for ovelha, se for cabras, né? Faltou alimento para esses animais, normalmente eles não ciclam, e aí você tem um atraso na questão da aparição, da reprodução, e é uma reação em cadeia, ok? Eu sintetizei ao máximo possível as informações, a ideia que eu queria passar para vocês também era mais ou menos essa. Eu fiz aqui algumas anotações e algumas coisas que eu queria falar, mas eu acho melhor abordar isso agora durante a parte das perguntas. Então, eu gostaria de franquear aí para Renilda, para que a gente passe para a próxima etapa dessa tarde de hoje, que é a parte das perguntas, do diálogo aí com o pessoal que nos acompanha, que ficou e nos acompanha aí até o momento. Ok? Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Pronto, professor. Obrigada também pela sua explanação claríssima, né? E aí, agora, nós estamos ainda em 17 participantes, e a maioria dos que ficaram, de fato, são os que lidam diretamente com caprinos. André, eu estou vendo que já entrou ali, que foi difícil, hein, André? Mas está conosco aqui, que bom. Nossa referência já, lá, viu? do Kijing. E aí a gente abre agora, gente, vocês, quem for fazer a pergunta, o microfone, ok? E aí o professor que se sentir de responder, se eles não souberem no momento direcionar o professor, aí fica aberto também, franqueado. É bom fazer um bloco, Renilda, em bloco. Primeiro 3 a 4 pessoas e depois abre para os professores. Fica melhor. Primeiro 3 perguntas e depois abre para os professores, é isso? Isso. Ok. E aí vocês podem estar também colocando as perguntas lá no chat que a gente vai estar lendo, viu? E aí, quem é o primeiro? Vamos lá, Renilda. Cheguei um pouquinho atrasado porque eu estava cuidando lá dos borregos. Abre a câmera, André. É que eu estou usando aqui o computador de Wérica. Esse zoom aqui me deixa meio doido. Eu esqueci o nome do professor, cheguei um pouco atrasado.
ele me perdoe aí. A minha pergunta, professor, em relação, acho que o senhor falou no final da fala aí, a questão da terminação do borrego, aí, o teor de proteína bruta. Se eu não me engano, o senhor falou que em trabalhar aí no concentrado em torno de 14% de proteína bruta. Essa é a minha dúvida. Na dieta total. Na dieta total. Por exemplo, você tem lá o volumoso, que pode ser, de repente, uma silagem de sorgo, pode ser uma mucilagem de sisal, e aí você vai ter uma outra parte que vai ter que ser necessariamente o concentrado. Então, na hora que você juntar o volumoso, no caso essa forragem aí, né, seja ela qual for, com o concentrado, ela tem que fechar aí próximo dos 14% de proteína bruta. Se fechar, a sua chance de ser feliz e esse animal produzir aí uns 200 gramas por dia, ela vai ser muito grande. Aí você vai precisar conhecer, né, a composição. A mucilagem de sisal a gente viu lá que tem em torno de 12%, 11% de proteína bruta, né? A silagem de sorgo tem um pouco menos, tem na faixa de 8%, 7,5% de proteína bruta. Então, na hora que a gente for juntar os alimentos do concentrado, a depender do coproduto que você for utilizar, se é um coproduto que tem mais ou menos proteína, você vai ter que aumentar um pouco a mão, vai ter que diminuir. Eu até anotei aqui, para não me estender muito, eu fiz uma explanação aí mais ou menos dentro do tempo que eu planejei, que foi de uns 30 minutos, 35. Então eu deixei uma parte até anotada aqui. Por exemplo, em dieta 50-50, como é que é teu nome que fez a pergunta? É André, professor. André, desculpa, André, esqueci seu nome. Você falou aí, eu não assimilei. Numa dieta, por exemplo, 50-50, André, onde você tem 50% de volumoso, que pode ser uma dessas possibilidades que eu coloquei aí para vocês, podendo ser até uma parte aérea da mandioca, uma coisa que você tiver aí, volumoso dentro da propriedade, um capim-elefante, etc. Ele entrando com 50% e os outros 50% sendo concentrados, se os coprodutos que você tem aí é torta de dendê ou licuri, esse licuri e esse dendê ele poderá entrar com em torno de 15% a 20%. Aí você vai ver que dentro desse concentrado aí, ó, você vai trabalhar com milho aí na faixa de uns 20, um licuri na faixa de uns 15, aí você tem um farelo de soja. Na hora que você faz essa combinação de ingredientes, conhecendo a proteína bruta desses ingredientes, e aí eu mostrei uma tabela para vocês aí, e na literatura, na verdade, na internet é muito fácil vocês obterem, você vai ver que vai fechar próximo dos 14%. Opa, não fechou. Aí você vai mexer no ingrediente, né, proteico lá, de repente um farelo de soja, faltou um pouco de proteína bruta, aí você tira um pouco de milho, coloca um pouco mais de farelo, e você vai chegar nos 14%. Né? Da outra vez que a gente mandou o material escrito, tem várias possibilidades. Acho que Gisleide recebeu isso aí e pode até repassar para vocês, caso vocês não tenham ainda. Eu acabei não colocando isso aqui na apresentação para não me estender muito, mas lá tem várias possibilidades de dietas com as quantidades certinhas dos coprodutos e dos ingredientes que vão formular ali e junto fazer o concentrado, junto com o volumoso. Ok? Próximo. Gisleide. Então, essa nota técnica já estava disponível, foi no primeiro mês, né, que a gente pegou e disponibilizou, que logo em seguida ia acontecer a atividade. Por motivo de Gleidson, pegou a Covid, o Covid pegou ele, né? E aí se contaminou e a família também, aí a gente adiou para esse momento de hoje. Assim, eu agradecer vocês, mas a minha pergunta não, é assim, por mais, eu tenho, desde 2001, estou no MOC, então eu já trabalhei muito no campo, como extensionista aí, e sempre a gente fala do planejamento da propriedade, né? Então, todo o trabalho do MOC, e até hoje mesmo, a gente fala da importância, vem trabalhando da importância de planejar a propriedade, conhecer a propriedade como um todo. E na questão também do estoque, a gente trabalha muito com esse termo, estoque de água, estoque de alimentos, para a gente conviver com o semiárido. Mas isso é muito, muito mesmo difícil. E, inclusive, quando a gente estava nas formações com os ACRs, os ACAS e ACR na fazenda,
Aí o professor Carlindo mesmo fez aquela experiência, aquela prática de fazer ali o levantamento de como faz naquela área de produção de capim, quanto é que tem de volumoso ali e dá para quanto tempo, que eles calculam tudo. Aí quando a gente termina e vai falar, isso faz quando tem aqui, mas como é que a gente vai medir lá? Na nossa região, que o capim sai e logo, logo acaba tudo. Então, tem essa resistência ainda das pessoas, né? Sabendo que aqui a gente coloca as práticas, infelizmente ainda continua, mas eu acho que quando a gente vê um jovem, um AC, uma CR, começa a fazer essas práticas e quebrar esse paradigma e mostrar para as pessoas que é possível da gente fazer esse planejamento da propriedade. Então, eu acredito muito nessa juventude que está lá na ponta, dia a dia, com os agricultores e que é possível. Porque a gente vê muito os animais nas pastagens e acaba com o capim, com toda a forrageira até o final, porque não tem esse planejamento e não visualiza que pode ter menor custo fazendo um bom planejamento da propriedade, porque todas as vezes, quase todos os anos, plantio de capim. Vamos plantar capim, porque morreu tudo. Aí, quando bate a chuva, vamos plantar capim. Então, isso é um grande desafio. É um grande desafio. E aqui também na região, os ACAS e os ACR pode relatar aqui, as propriedades são pequenas. Então, quando fala de hectares, aqui são tarefas. E tarefas, assim, quantidade bem pequena mesmo, que foi também estimulado a questão de criação de pequenos animais. E fica a pergunta também, o professor Gleidson pegou e falou do uso de resíduo mesmo, que eu vejo que isso dá para ser usado com a questão de frutas frutíferas, né? Assim, de uma fábrica de fruta, aqui provavelmente tem a menina que está também assessora, um grupo, uma agroindústria, lá em Monte Santo, uma agroindústria, uma grande agroindústria, inclusive Érica, já deve estar lá na produção, já está funcionando, não está funcionando em outro espaço, acho que já está nesse espaço, e o resíduo desse material que tem uma possibilidade também de ser um coproduto, e lá também tem a cadeia da caprina e ovinocultura forte, que está também no projeto Bahia Produtiva, né? Então, como esse empreendimento, a Copo Sabor, pode consorciar a fábrica, o resíduo da fábrica, e com a caprinocultura, lá trabalha de leite, se não me engano, consorciar isso e como a gente fazer essa formulação, né? O professor trouxe isso, se já tem essa formulação para a gente também socializar com a Copo Sabor. Existe e depende da fruta. Então, se de repente é laranja, existe já uma definição da proporção que você pode incluir isso na dieta, se é tamarindo, se é maracujá, se é manga. A manga tem a questão do caroço, ele é muito fibroso, então a casca, né, já diminui a quantidade, sabe, Gisleide? Mas existe. Então, a depender do que eles estejam processando na época, a dieta ela vai mudar. Ela não vai ser uma dieta única para o ano inteiro. Entendeu? A polpa cítrica, por exemplo, a polpa de laranja, existem estudos mostrando que você pode usar até em 30% da dieta. Olha que coisa legal. A manga, 10%, 12%. Douglas conhece aí, é muito amigo do professor José Augusto da UESC, talvez você até o conheça também. E ele fez um estudo acho que foi no doutorado. Doutorado. Ele estudou muito esses resíduos de fruta, e ele fez experimentos avaliando a parte nutricional, e ele testou uma grande parte desses materiais aí também para os animais. E assim, talvez de algumas frutas eu não vou saber, assim, não vou lembrar aqui de cabeça, mas essas informações, elas são muito fáceis de serem compiladas e a gente pode estar repassando isso aí para vocês. Só complementando, naquela tabela nordestina de composição de alimentos, tem a composição de de vários, né, coprodutos de frutas.
Até o professor José Augusto é um dos idealizadores ali daquele material, né? E além dessa questão do fornecimento direto dos coprodutos de fruta, eles têm ainda um potencial gigantesco na utilização, né, ou na melhoria da condição de fermentação de gramíneas, né? Por exemplo, você conciliar ali um capim-elefante com maracujá, com abacaxi, ou mesmo com manga moído, isso melhora bastante, né, a característica de fermentação e a ensilabilidade dessas gramíneas, que normalmente aí tem assim, algumas restrições em relação ao processo de conservação por silagem, né? Ou ensilagem no caso, né? Mas o coproduto de fruta, ele também tem esse potencial aí de melhorar a ensilabilidade de gramíneas. Então, você pode também, se você tem uma produção que normalmente essa produção ela tem um período curto, né, aí 2, 3 meses, tem uma estação, por exemplo, que você tem manga, tem uma produção lá durante 3 meses que você vai ter manga, abacaxi você tem uma época, maracujá você tem outra. Então, né, você também poderia estar utilizando esse material para produzir silagem. E aí você entraria com 10, 20, 30% desse material aí com o capim, consequentemente você produziria um volume significativo de alimento conservado. Também tem uma boa utilização assim através da conservação. Além da composição, né, que a composição, por exemplo, do maracujá é excelente. Maracujá 80% é pectina, que é um carboidrato que tem uma digestão semelhante à do amido, né? Então, você tem características muito boas, tá? Só agora eu percebi que minha câmera estava fechada aqui. Para a utilização desses coprodutos. Renilda, oi? Oi, Berg. Oi, Gisley. Pode perguntar, pode. Ou tem alguém inscrito aí? Não, tem uma pergunta no chat, mas você pode fazer a sua, depois eu faço a outra. Parece que o professor Carlinhos ia falar aí. Ó. Vai. Pode falar. Só queria não perder aí o embalo, complementar isso, as considerações que Gisley colocou, referente a essa questão do planejamento. E que a gente foi lá, fez lá na fazenda, fez a prática, mas lá é diferente daqui. Eu chego aqui, meu capim some. Vou citar um colega, Douglas e Gleison conhecem. Eu estive com ele o ano passado lá em Petrolina, Rafael Tonucci, e ele falou uma coisa bem interessante. Ele disse que o povo tem atribuído à cabra o problema com a degradação da caatinga. E aí a fala dele foi o seguinte: o problema não é a cabra, o problema é o cabra. Porque a cabra ela só vai pastejar lá porque o dono coloca para pastejar. E aí ele coloca para pastejar e ele não dimensiona a quantidade de animais para comer o que tem de forragem. É a mesma coisa que acontece com o pasto de vocês. Se você não sabe quanto tem de forragem e você coloca os animais para comer, em pouco tempo eles vão acabar com tudo. E aí no ano seguinte, infelizmente, você vai ter que plantar novamente. Associado a isso, tem um outro fator. Que forragem, qual é o capim que você está utilizando? Infelizmente, tem a questão aí do modismo. Questão do modismo. Às vezes o camarada chega, olha, vi na televisão esse capim que produz tanto matéria seca, que é isso, que é aquele negócio lindo. Só que esse capim, ele tem uma exigência nutricional elevada, ele tem uma exigência hídrica elevada, e que se não adequa às condições de manejo que você vai dar para ele. Se na sua região chove 500 milímetros e ele depende de 1.200 para crescer, você vai ter que irrigar. Se você não tem condições de irrigar, ele só vai durar aquele ano que você plantou, aqueles meses de chuva ali. Vai desaparecer mais rápido ainda. Vai desaparecer mais rápido ainda. Se você não tem condições de adubar, porque a exigência de fertilidade dele é alta, vai piorar mais ainda. Se você esperava que ele ia te dar aí 12, 14 quilos de matéria seca, ele não vai lhe dar isso nunca. Nunca, porque você não fez correção de solo, você não fez adubação.
Então, esse é o primeiro ponto. É utilizar uma forrageira que seja adequada. Aí você citar a forrageira hoje, se a gente for pensar em termos de capim para o pastejo, é o búfalo. É o que é mais recomendado, é o que é mais indicado em condições semiáridas. O búfalo ele tem uma peculiaridade, ele tem a seguinte situação. O búfalo ele responde muito rápido à umidade. O ciclo do búfalo é muito rápido, ele sai do período vegetativo, você vê que assim que ele começa a chover, que ele começa a brotar, ele já começa a emitir inflorescência. Então o ciclo dele é rápido. Essa é uma estratégia que ele já coevoluiu nessa situação, porque ele está garantindo a semente ali para que ele possa se manter na área próximos períodos de chuva. Junto com o Carlindo aí, alguns projetos de extensão, a questão também dos cursos, né, de capacitação presencial, que a gente tem algumas ideias, tem alguns trabalhos lá com vaca de leite também, lá a pasto, lá na fazenda, que já tem alguns dados preliminares. Essa parte de formulação, que eu acho que seria interessante também, tem algum curso, né, para a gente expor isso aí, né? Então, acho que agradecer a vocês a oportunidade e falar que a gente também está bastante interessado, né, nessa parte aí de extensão e fazer esses trabalhos, né, ter essa maior relação aí com vocês, como o Carlindo falou, é uma via de mão dupla, né, e também é um trabalho que dá bastante, né, orgulho para a gente também ver essa possibilidade de aplicação também, né, do que os pesquisadores, não só a gente vai fazer, porque a gente também utiliza, né, trabalhos de outras pessoas, não só os nossos, mas também da gente botar isso aí em prática, né, e facilitar esse trâmite aí do que é produzido cientificamente com o que está sendo aplicado no campo. Então, acho que, né, vocês desenvolvem isso aí e a gente, né, também está para ajudar nesse processo. Muito obrigado a vocês. Ok. Gisleide e Renilda, eu que agradeço mais uma vez vocês pela oportunidade. Assim como você, Renilda, eu também torço muito para que esse momento passe. Eu prefiro sempre estar pessoalmente, né, conversar olhando nos olhos mesmo. Eu acho que o professor Douglas, o professor Carlindo, eles compartilham dessa mesma ideia. E dizer que esses temas que foram abordados aqui, eu tenho certeza que os amigos aí também vão concordar com isso. Se a gente pegasse só a parte de planejamento forrageiro, daria para falar de meio-dia até 8 da noite, que é o horário que se aproxima, né? Agora já estamos próximos das 20 horas. Então, assim, com mais tempo daria para poder esmiuçar mais, para poder detalhar mais, às vezes coisas importantes que a gente poderia talvez esclarecer para vocês, mostrar mais detalhadamente. O Carlindo mostrou uns cálculos aí, ele trouxe a tabela pronta. Talvez algumas coisas pudessem ser feitas desenhando mesmo num quadro, né? E isso só seria possível realmente presencialmente para a gente ter um ganho maior dentro de todo esse conteúdo que tem sido repassado para vocês. Mas, de qualquer forma, né, é a condição que a gente tem. Eu espero que a gente tenha conseguido contribuir, de repente, com algum de vocês, técnicos que lidam diretamente aí nas propriedades, aos produtores que estiveram aqui ouvindo a gente, porque a gente, apesar de ter sido rápido, eu considero que foi muito produtivo. E espero que tenha ficado alguma mensagem positiva, né? No mínimo de estímulo para vocês não desistirem. É um projeto, é um trabalho muito especial esse que vocês desenvolvem aí nessas regiões. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia.
executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.